Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista. Nosso tema hoje é Direito da Família. Nós vamos conversar com a advogada especializada nessa área, Maria Fernanda Ticianelli. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Diego. É um prazer estar aqui. Bom, eu fiz essa introdução ao Direito da Família que nós vamos tentar abordar dois assuntos no programa, tá? O primeiro é a questão da alienação parental. A lei sobre esse tema, esse assunto, está completando 10 anos. E eu queria que a advogada começasse explicando para os nossos espectadores, por favor, o que é a alienação parental. Certo. Então, Diego, a alienação parental, a lei de alienação parental, que é a lei 12.318 de 2010, ontem ela completou, no dia 26 de agosto, ela completou 10 anos. Tá? O que aconteceu ao longo desses 10 anos? Na realidade, a alienação parental ela é antiga, uma prática antiga, e a partir de 2010 ela foi nominada, criou-se uma lei para tratar desse assunto. Então, eu acredito que passou a ter uma maior visibilidade dessa questão da alienação parental. E o que é, né, a alienação parental? A alienação parental é uma prática que eu acho que é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Muitas pessoas, sem ao menos terem conhecimento, elas são ou vítimas ou praticam a alienação parental, porque a alienação parental é um fenômeno psicológico em que um dos genitores, geralmente aquele que detém autoridade sobre a criança e o adolescente, ele acaba dificultando o convívio da criança ou do adolescente com o outro genitor. Tá? Isso é muito comum em quais situações? Geralmente pós-divórcio. Por quê? Porque após o divórcio nós temos um conflito, né, um conflito normal ali dentro daquele relacionamento que foi rompido, que chegou ao fim. E muitas vezes um dos cônjuges ali, um dos ex-parceiros, eles estão tão machucados, tão feridos, que eles acabam sem perceber usando a criança para poder atacar o outro. Né? Então a busca da infelicidade do outro ela é tão grande que você usa o seu próprio filho para trazer ao outro aquela infelicidade. Né? Então, nesse sentido, o que essas pessoas passam a fazer? A forma mais sutil de alienação parental é a questão falar mal do outro. Né? Então, o seu pai não presta, a sua mãe não gosta de você. E dessa forma, você vai colocando na cabeça da criança, você vai programando aquela criança para deixar de gostar do outro. Vai afastando a criança daquele outro cônjuge. E isso acontece de uma forma bastante frequente. Mas aí qual é quando que a lei pode ser aplicada? Então, um pai ou uma mãe que está percebendo essa situação, como é que ele procede? Como é que a lei entra nesse caso, doutora? Na verdade, assim, a lei ela traz várias situações, exemplos do que seria alienação parental. Né? Esse falar mal do outro é apenas um dos exemplos, existem outros. A forma mais grave de prática de alienação parental é a falsa acusação de abuso. Né? Então, isso era uma situação bastante extrema. Né? E, nesse sentido, a lei também traz as consequências para essa prática. Então, quais são essas consequências? Como isso acontece? Normalmente, para ter essa consequência, nós temos que buscar uma atuação do Poder Judiciário. Então, tem que haver a intervenção do Poder Judiciário. Isso pode acontecer dentro do próprio processo de divórcio ou em um processo específico de alienação parental, em que você faz a alegação de que está ocorrendo essa situação, o juiz vai analisar e, num primeiro momento, o juiz vai advertir as partes. Então, o juiz chama as partes, né, autor, réu, pai, mãe, filho, ou as pessoas que estejam ali envolvidas com essa prática. Pode ser praticado por avós também, por pessoas que têm autoridade sobre a criança. E aí ele chama esses pais, adverte. Na sequência, ele pode, inclusive, aplicar multas, se essa prática continuar. Mais adiante, ele pode ampliar o direito de convivência. Por quê? Porque, normalmente, essa prática ela é realizada por aquele que está com a guarda da criança. Porque ele tem mais tempo para isso. Ele tem mais tempo para construir essa programação na criança. E aí, o juiz, entendendo isso e verificando isso, é lógico que vale a pena a gente fazer um parênteses aqui, que tudo isso vai ser muito bem analisado pelo juiz. Isso não é feito de imediato.
Existem provas. É isso que eu ia te perguntar, como é que se materializa, né, essa situação, né? Sim, essa é a maior dificuldade dentro do Poder Judiciário, dentro do processo. Mas nós temos que contar com o quê? Com a participação de profissionais técnicos sobre aquela questão. Quem são esses profissionais? Psicólogos, assistentes sociais. São pessoas que vão ouvir toda aquela família, e quando eu digo a família, vai ouvir o pai, a mãe, vai ouvir os avós, os tios, os funcionários da residência, as pessoas da escola, as pessoas que convivem, que sabem da dinâmica familiar, para poder entender o que está acontecendo ali. E então apresentar isso para o juiz. E aí, baseado nisso, o juiz vai avaliar o que é melhor naquele momento. Tá? Ele pode, inclusive, ampliar a convivência daquela criança com o pai, que é o alienado, que é aquele que está sofrendo alienação. Tá? Então, o alienado é quem sofre alienação, o alienador é quem pratica alienação. Então, pode haver essa ampliação da convivência. Em uma situação bastante extrema, pode, inclusive, ocorrer a inversão da guarda. Quer dizer, é um caso sério, porque pode até influenciar, então, portanto, nessa questão da guarda, né? Sim, da guarda da criança. E aqui em Londrina, muitos casos, antes mesmo da lei, a senhora já percebia que havia uma incidência desse tipo de situação? Sim, Diego, eu acredito que antes da lei, como eu disse, essa prática é uma prática muito antiga. Ela só tornou de maior alcance a partir de 2010, por conta da lei. Então, deu-se uma importância maior para isso, mas essa prática sempre ocorreu. Na verdade, existe lá na mitologia grega, já quando a gente fala do mito de Medeia, que a Medeia teria matado os filhos dela para poder se vingar do marido que a traiu. Então, já há uma referência lá na mitologia grega. Então, isso é uma prática corriqueira e que, a partir de 2010, tomou uma dimensão um pouco maior. Acredito que a lei ela é muito importante, sim, no sentido de educar, no sentido de proteger a criança. Atualmente existem aproximadamente 15 projetos de lei em trâmite ou para revogar a lei da alienação parental ou para modificá-la. Então, existem várias discussões nesse sentido. Algumas pessoas defendem que a lei não seria benéfica por algumas razões específicas, e outros defendem algumas modificações. Mas aperfeiçoamento da lei, no caso? Melhorá-la? Sim, existem projetos para melhorá-la e existem projetos para revogá-la. Sim, entendi. Tá. Mas no caso de mudanças, seria para aperfeiçoar, porque para revogar você basta você... Para revogar, seria... Basta você criar uma lei específica para revogar. Criar uma lei específica para isso, mas existem situações para tentar trazer novos elementos, tentar contextualizar, porque assim, alguns são contra, inclusive o nome alienação parental, porque como a alienação ela pode ser feita por pais ou por qualquer pessoa que esteja com a autoridade da criança, então alguns gostariam que isso ampliasse para alienação familiar, então tem várias discussões nesse sentido, mas eu acredito que todos os debates são válidos. O importante é que a gente possa realmente proteger as crianças e os adolescentes dessa prática. A gente fala que os alienadores, aqueles que praticam alienação parental, o que eles criam são filhos órfãos de pais vivos. Porque a maior vítima acaba sendo a criança. A maior vítima é a criança. Então, se a gente for olhar isso, Diego, a pessoa que é a maior responsável pela proteção da criança, que é o pai e a mãe, acaba sendo eles que praticam isso, eles que abusam sobre essa questão, abusam sobre esse poder parental que eles têm, porque eles acabam confundindo a conjugalidade com a parentalidade. Quando nós temos o divórcio ou o fim de um relacionamento entre aquele casal, a conjugalidade chega ao fim, mas a parentalidade não. O vínculo não, tá certo. Bom, doutora, aproveitando esse tema também, a senhora mencionou a questão do divórcio, né? Nós estamos vendo um período de exceção, de pandemia, já desde março, mesmo com as medidas de flexibilização, o confinamento ainda existe, né? As restrições existem. Isso tem gerado, a senhora tem percebido isso, a senhora que é especialista na área, tem relação da pandemia, do confinamento, com o número de divórcios? A senhora tem percebido isso? A gente lê muito sobre isso já, mas isso é uma realidade, a senhora? Eu acredito que seja uma realidade, sim, Diego. Na verdade, existe até alguns já dados estatísticos de que teria aumentado mesmo. Nós ainda não temos esse parâmetro, saber em quanto isso aumentou, isso ainda não é possível ser apurado,
mas eu tenho presenciado e tenho visto sim um aumento. Eu acredito que isso se deva um pouco porque as pessoas estão convivendo mais, né, estão menos tolerantes nesse momento, estão buscando novos caminhos, né? Eu acredito que as pessoas estão parando para refletir um pouquinho mais o que querem para a sua própria vida. Então, o que eu tenho visto? Eu tenho visto assim, que aquelas pessoas que já estavam vivendo no limite, elas agora estão se dando o direito de buscar uma nova oportunidade, uma nova realidade. E, às vezes, essa nova realidade, ela implica no rompimento dessa relação. Na realidade, eu penso o seguinte, os casais que estão se divorciando nesse momento, isso não surgiu durante a pandemia. Lógico, a pandemia não provocou isso. Talvez não, só tenha... de forma alguma. Talvez só tenha acelerado esse processo. Porque a gente tem alguns estudos que dizem que para a pessoa, principalmente para a mulher, isso é um pouco mais difícil, para ela chegar até o momento de buscar o divórcio, isso leva de 6 meses a 2 anos. A mulher demora mais para tomar essa decisão? A mulher demora mais para tomar essa decisão. Pelas próprias dificuldades que normalmente a mulher enfrenta dentro de um casamento. Normalmente, ainda nós vivemos uma sociedade em que o homem, né, tem a maior parte da renda. Então, a mulher ela sempre tem esse complicador, digamos assim, para tomar essa decisão. E eu acho que nesse momento de pandemia as pessoas estão encurtando esse tempo. Tá? Mas eu vejo que essa demanda ainda está reprimida, tá, Diego? Eu acredito que isso vai acontecer um pouco mais adiante, talvez nessa nova realidade, que a gente não sabe como vai ser, mas hoje as pessoas ainda estão vivendo, né, com bastante medo, sem ter nenhuma perspectiva. Então, alguns ainda, eu acho que estão segurando essas decisões. Tem se falado que essa situação ainda vai aumentar pós-pandemia. Nossa, a gente lamenta porque é curioso que precisa, é como se o casal se conhecesse, né, conhecesse as diferenças, enfim, a partir do momento que fica mais confinado, mais preso, entre aspas, junto, né? Exatamente. E, na verdade, assim, o que a gente tem visto, aqueles casais que já tinham um bom relacionamento, eu acho que eles estão se fortalecendo. Essas famílias estão se fortalecendo também. Então, certo. Eu acho que isso é uma questão muito importante. E dentro do direito de família também, Diego, a gente sempre procura orientar esses casais. Assim, eu acho que existem perfis diferenciados dos próprios profissionais. Nós somos corresponsáveis por essa situação. Eu acho que nós devemos também, antes de tudo, contribuir para entender o que está acontecendo naquela família. Então, isso é muito importante, a orientação do advogado. Muitas vezes, quando uma pessoa chega até o advogado, ele já chega no limite. Decidido, já né? chega decidido. Então, não quer dizer que o advogado vai conseguir mudar aquela situação. Não é esse o papel do advogado. Sim. Mas eu acho que o advogado pode transformar essa situação. Certo. Ele pode, na realidade, tornar aquilo um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Isso depende muito da nossa conduta profissional. A gente tem que sempre pensar o seguinte, quando nós falamos num processo que envolve família, nós não estamos falando em número, nós estamos tratando sobre vidas. São pessoas que estão ali. Então, eu acho que quem trabalha com direito tem que ter esse olhar, principalmente com o direito de família, tem que ter esse olhar para as famílias, para o ser humano. Então, assim, essa questão, por exemplo, que a gente estava tratando da alienação parental, a consequência para aquela criança, ela é muito grande. Existe uma pessoa, ele fez um documentário que chama Morte Inventada. Ele chama Alain Minas. Esse documentário é de 2009, então anterior à lei. E ele foi vítima de alienação parental, né? Ele foi um pai alienado que foi afastado da sua filha. E ele sempre diz, ele fala, se as pessoas soubessem a consequência que isso vai ter na vida de todos, porque não é na vida só desse pai, é na vida da criança, é na vida da mãe também, é na sociedade como um todo. Então, esse olhar é importante que a gente tenha. Né? Ele diz até, ele fala o seguinte, que quando você afasta um pai de uma criança por 1, 2, 3, 6 meses, é outra contagem de tempo. O tempo parece muito maior. E esse eco na vida dessa criança, na vida dessa família, ele vai refletir por muito tempo. Então, acho que nesse momento, né, de pandemia também, que a gente é trazido para uma maior reflexão, a gente tem que valorizar esse contexto familiar, valorizar as pessoas que estão próximas da gente. São da nossa convivência, né, doutora? Que são da nossa convivência diária, ainda que essa convivência esteja
difícil, porque realmente nós estamos passando mais tempo juntos, mas acredito que a gente precisa realmente buscar essa melhoria, para que a gente não deixe chegar ao extremo. E uma outra questão muito importante, Diego, é um acompanhamento psicológico. Então, assim, o trabalho tanto no divórcio quanto na alienação parental, é muito importante esse trabalho interdisciplinar, que nós conseguimos operar isso junto com o psicólogo, com o advogado, com o juiz, com o promotor. Tudo isso tem que estar conectado, porque essa é a forma que a gente tem de tentar suavizar esse caminho. Exatamente, para essa criança, para o adolescente, para todos que estão envolvidos. Tá certo, perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua participação no Fórum Entrevista. Eu que agradeço, Diego. Eu conversei com a advogada especializada em Direito da Família, Maria Fernanda Ticianelli. Eu aguardo você, então, para o próximo programa. Até lá!